Boa tarde. Vamos começar a falar sobre negociação. Nós vamos estudar um método que é chamado método de Harvard. Como material de apoio, vocês já têm a indicação do livro. Eu mandei já para vocês, inclusive, uma parte do livro pelo sistema. O livro é Como Chegar ao Sim. É um livro que trata desse método, é um livro que já tem 40 anos, então é um método já antigo, é um método já bastante testado e um método bastante reconhecido. Tá? Nós utilizamos aqui no Brasil, o CNJ reconhece ele como um método válido, ele coloca esse método nos seus materiais. Então, vocês pegarem um manual de mediação do CNJ, está lá o método de negociação de Harvard, que é com base nesse livro. Se vocês pesquisarem na AGU, o manual da negociação da AGU é baseado no método de Harvard também. Os cursos de mediação, os cursos de conciliação, eles também abordam esse mesmo método, certo? Então, abram o material do PDF, cujo título é Negociação. Pulem os primeiros slides que trata de teoria dos jogos, que, como eu falei, nós vamos falar em aula, né, quando as aulas presenciais retornarem. Nós falaremos sobre teoria dos jogos. E aproximadamente ali pelo 10º slide começa o material sobre negociação. Ele começa assim: pense em 5 grandes decisões que você tomou nos últimos tempos. Não precisa ser 10, não precisa ser 5, pode ser uma. Pense em uma grande decisão que você tomou nos últimos tempos. Por exemplo, fazer faculdade à noite, comprar um carro, mudar de cidade. Quantas dessas decisões vocês conseguiram tomar sozinhos, sem ter que negociar com ninguém? O método trata disso, de como a negociação é algo do dia a dia, é algo cotidiano, não é algo excepcional, não é algo que é feito exclusivamente para grandes somas, para grandes valores. É um método que ele é, ao mesmo tempo, extremamente simples e, ao mesmo tempo, extremamente eficiente. Então, vocês podem utilizar para negociar com os pais, com os maridos, com as esposas de vocês, para explicar para uma criança por que ela deve comer, por que ela não deve comer, por que ela está de quarentena. Como é que eu explico para uma criança por que ela tem que ficar trancada em casa, se na rua não tem ninguém? Como é que eu vou identificar o que aquela criança quer e como eu posso atender aquilo e explicar para ela uma situação complexa como essa? O método ele vai ajudar em todas as relações, tanto numa relação complexa de uma negociação judicial, de um processo, quanto numa negociação do dia a dia de vocês. O método, na verdade, os autores começam dizendo que qualquer método tem que ser analisado sobre 3 aspectos. Ele deve produzir um acordo que seja sensato, ou seja, um acordo que vocês olhem, olha, esse acordo tá legal, esse acordo é um acordo que, se eu estivesse olhando de fora, eu diria que ele é justo. Porque um acordo em que vocês levam uma vantagem excessiva, ele é um acordo que vocês têm que desconfiar. Por que a outra parte cedeu tanto? O que a outra parte espera com isso? Será que eles perceberam que eles estão perdendo? Alguma coisa tem de errado. Se a parte perceber no futuro que perdeu muito, ela pode não cumprir o acordo. Ou ela pode, desde o início, não ter a pretensão de cumprir esse acordo. A pessoa deve 50 mil para vocês e ela se compromete a pagar em 2 dias à vista e com 10% de multa. Isso parece um acordo que efetivamente vai ser cumprido? Ela devia 50 mil, equivalente a 10 meses de aluguel de uma sala comercial que vocês têm, que custa 5 mil reais. Ela disse que em 2 dias ela vai cumprir. Parece factível? Parece realizável? Então, um acordo que não seja sensato, que não pareça crível, ele não é um bom acordo, provavelmente. Claro que vocês vão me apontar exceções, mas a vida não é feita de exceções, né? O dia a dia demonstra que um acordo não sensato não é um bom acordo. O acordo ele deve ser eficiente. O que é eficiência? É aquele ponto máximo da parábola, aquele ponto lá em cima. Pense numa parábola, o ponto aqui em cima é o ponto de eficiência, é o ponto em que todo mundo ganhou o máximo possível dentro das condições, dentro daquilo que estava sendo negociado. Todo mundo ganhou o máximo que era possível ganhar. Não ficou nada na mesa. Pense na ideia de uma mesa com moedas, uma mesa com comida, em que se dividiu e nada ficou sobre a mesa. Todo mundo ganhou o máximo possível.
Isso é eficiência. E deve aprimorar ou não prejudicar o relacionamento entre as partes. Porque as relações, em grande parte, são relações continuadas. E mais do que isso, as relações envolvem pessoas que vão se encontrar futuramente. Além disso, é uma questão da imagem pessoal de vocês. A imagem de vocês perdura. A imagem de vocês vai além daquele acordo que está sendo negociado. Se vocês tiram uma vantagem excessiva de alguém num acordo judicial, por exemplo, vai ter um advogado do outro lado, que vocês vão encontrar futuramente, vai ter um juiz que vai ver que vocês não são pessoas honestas, vocês fazem um acordo com a pretensão de não cumprir, por exemplo. A imagem de vocês vai ficar associada a isso. Por mais que vocês possam naquele momento tirar uma vantagem, essa vantagem a longo prazo não vai valer a pena. Então, mesmo sendo utilitaristas, mesmo sendo egoístas, vale a pena ser moral, vale a pena ser ético nas negociações, porque isso vai gerar um valor à imagem de vocês. E esse valor ele não é monetarizado imediatamente, mas no futuro vai ser. Eu vou cortar aqui para o vídeo não ficar longo, daí eu já vou lançando o vídeo e nós já continuamos.